Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o vereador de Belo Horizonte, Elton Júnior. Vereador, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, eu te agradeço o convite, é sempre um prazer visitar o Tempo aqui. Vocês fazem um trabalho impecável de dar transparência, né? As ações que nós estamos realizando lá na Câmara, também as ações da Prefeitura, e esse contato com o cidadão é sempre muito importante, sempre que me convidar eu venho. Vereador, eu queria já começar com um assunto que está em alta agora, principalmente na Câmara, que é a questão da tarifa zero, né? A gente teve umas recentes declarações do prefeito Álvaro Damião de que não é viável esse projeto. O senhor, sendo vice-líder do governo, como que estão essas conversas? Tem alguma chance desse projeto sair? Então, é leviano do meu ponto falar se vai sair ou não vai sair. Eu entendo as declarações do prefeito quando ele fala de viabilidade. Ele está na cadeira, né? A caneta está na mão dele, e quem está nessa posição precisa sempre se preocupar com a viabilidade das coisas, né? Obviamente, medidas como essa, que são muito populares, todo mundo quer, mas se não forem de fato viáveis, podem complicar muito a administração. Eu tenho defendido, Letícia, que o diálogo é o melhor caminho. O que é isso? A gente tem que sentar junto com o executivo, junto com os empresários, junto com o movimento social e conseguir, de fato, entender onde estão os principais gargalos e, a partir disso, construir a viabilidade. De bate-pronto, nenhum... O que falta para a viabilidade desse projeto? Só para concluir, de bate-pronto, nenhum projeto é viável, né? Precisa de ações que vão torná-lo mais ou menos execuível. No caso da tarifa zero, a gente tem que mensurar com precisão quais são os impactos financeiros reais, não exclusivamente do sistema, mas os impactos indiretos. O que eu estou falando? Com o aumento, por exemplo, do número de passageiros no ônibus, você tem um impacto em manutenção de vias. Quanto é esse impacto? Então, não é uma conta simples de fazer, mas que a gente precisa chegar nesse número para, a partir disso, definir ou não a viabilidade do projeto, sabe? Eu acho que a preocupação do prefeito é natural e acho que o movimento social tem também que provocar, porque é uma demanda da população. Então a gente está se colocando numa posição de diálogo, entendeu? Eu tenho tentado fazer a ponte entre o executivo e entre os parlamentares e o movimento social que querem o projeto, a população que também avalia muito bem a intervenção. Mas hoje, se esse projeto for para votação, esse projeto tem votos para poder ser aprovado? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque é isso, os vereadores de Belo Horizonte, eles têm muita responsabilidade. Então nós não somos uma Câmara que costuma colocar a faca no pescoço do executivo e vice-versa também não, sabe? Tudo é fruto de muito trabalho, muito alinhamento. Então, se fosse votado hoje, eu não consigo dizer como é que o projeto iria performar. Mas ele, de pronto, tem o apoio de muitos vereadores, né? Mais de 22 assinaram. E, obviamente, a gente deseja que a cidade caminhe nesse sentido, obviamente dentro de uma viabilidade que seja sustentável para a cidade. E qual que seria, na avaliação do senhor, o que seria viável desse projeto? O projeto, como está, ele propõe ali que empresas que tenham mais, né, de 10 funcionários paguem ali o valor integral ali do ticket, né? Na avaliação do senhor, o que é viável nesse projeto? O que pode ser feito para ele se tornar viável e o executivo aceitar? O primeiro ponto é chegar nesse número que eu te falei. Se a gente não tem ainda o real valor do sistema de transporte e dos impactos indiretos, como manutenção de vias, manutenção dos veículos e coisas desse tipo, fica complicado falar em viabilidade. Mas o que eu tenho defendido é que, se a gente pode chegar num modelo em que a tarifa zero seja totalmente integralizado, ótimo. Se não pode, o que a gente consegue fazer? Conseguimos pensar em tarifa zero aos sábados e domingos? Conseguimos pensar em tarifa zero para estudantes universitários? Então, é o que eu estou falando, a viabilidade ela é construída aos poucos, porque cada faceta desse poliedro, ela tem uma nuance diferente, entendeu? Então, não dá para falar que vai ser aprovado, que não vai ser aprovado, ou qual é o desafio exatamente, sem pensar no que a gente quer construir. Obviamente, o mundo ideal é o quê? Integralidade. Se não for possível integralidade, vamos para estudantes universitários. Não é possível para estudantes universitários. Vamos para sábados e domingos. Já tem algumas, né? Estudantes, já tem ali... Para estudantes de ensino médio, já temos. Já temos também para vilas e favelas. Tem algumas modalidades que já funcionam bem na cidade e que, de novo, se forem ampliados, vão ter um impacto positivo dentro da rotina de Belo Horizonte. Você acha que a prefeitura está disposta, se não for integralmente, pelo menos alguma dessas sugestões que o senhor mencionou, sábado, domingo, você acha que a prefeitura está aberta a isso? Desde o começo, a prefeitura se mostrou muito aberta ao diálogo. O secretário de governo, Guilherme Daltro, tem recebido os vereadores que são signatários do projeto, recebido o movimento social. Na semana que vem vai ter uma reunião entre o secretário de Planejamento, Secretaria de Governo e outros atores responsáveis para também discutir esse projeto. Então, diálogo não faltou desde o primeiro minuto.
O que tem que chegar agora é realmente um ponto de consenso e de execuibilidade do processo. O senhor está como vice-líder do governo, né? A gente teve numa última legislatura a prefeitura tendo muita dificuldade ali de governabilidade na casa. Hoje, qual que é o principal desafio ali para poder conseguir unificar essa base e ter uma base? A base está unida. Desde que o prefeito Álvaro assumiu, de fato, a cadeira, né, com a questão do FUAD sendo resolvida, nós tivemos um processo em que, cada dia mais, a base tem se fortalecido. Hoje nós temos vários vereadores que têm apoiado muito o governo, e é importante destacar que apoiar não é uma postura de subserviência, mas em alguns pontos é natural que exista divergência. E a divergência não é ruim, é independência e harmonia. Então, eu entendo que não há uma dissolução da base, sabe? Acho que nós estamos... Hoje são quantos vereadores da base? Que a prefeitura trabalha? Temos mais de 30, com certeza. Para todos os projetos? Para todos os projetos. Você pode pegar as votações que foram de projeto do Executivo, tem passado com tranquilidade. Uma outra questão sofre resistência, mas é porque é isso, cada vereador tem a sua pauta e é legítimo que ele defenda. O vereador não ter uma posição 100% alinhada com o Executivo não quer dizer que ele não quer que o Poder Executivo funcione bem ou que ele quer fazer oposição à Prefeitura. Quer dizer que naquela pauta específica eles não concordam e é natural. E hoje a gente tem visto a prefeitura mandando ainda poucos projetos ali para a Câmara Municipal. Quais são os projetos que a prefeitura ali são prioridades ali para a prefeitura na Câmara? No momento nós temos duas prioridades que são muito importantes. Uma delas é o Instituto Federal, é um projeto de flexibilização de legislação de construção para que seja possibilitada a construção do IF no Barreiro. Você já deve saber que é uma parceria entre o governo federal e a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a prefeitura viabiliza o terreno e as normas de construção e o governo federal entra com recurso e também com a operação contínua do equipamento. Então, esse processo está bem avançado. Foi convocado hoje uma reunião extraordinária para apreciar esse projeto. Então, é um dos que são na prioridade do governo. E temos também alguns financiamentos para a área ambiental que estão tramitando na Câmara e em breve devem ser votados aí. Tem um dos projetos que o prefeito tem mencionado ali, algumas mudanças ali, flexibilização do plano diretor. Como que o senhor vê esses projetos e se tem consenso sobre isso na Câmara hoje? O que acontece? O plano diretor é um instrumento que ele precisa constantemente ser atualizado, porque a cidade muda. Então, mudou a dinâmica da cidade, precisa mudar também as regras que orientam como a cidade vai funcionar. Então eu vejo com muito bons olhos. Obviamente esse processo precisa ser feito com bastante diálogo e debate com a população. Não dá para ter uma alteração de plano diretor que não consiga aglutinar todos os grupos envolvidos e chegar em pontos de consenso, porque obviamente são interesses diversos e quando você mexe em alguma coisa, pode desagradar um grupo ou agradar outro. Então fazer esse processo com o máximo de transparência, o máximo de participação popular, é o que é importante e é como a Câmara tem conduzido isso, sabe? Todos os processos que chegam, seja do Executivo, seja de qualquer outro grupo, os vereadores que apresentam, tem tido muito debate para que a população se sinta participante e representada desse processo. Vereador, voltando um pouquinho sobre a questão de governabilidade ali da Prefeitura, uma característica do Executivo ali e da Câmara nos últimos anos é ter vários grupos fortes, né? Hoje, qual que é a relação da Prefeitura com a Familiaro? O grupo liderado pelo Marcelo é um grupo muito forte, que é bem organizado. Atualmente eles estão integrando o governo, estão colaborando muito e a relação é harmoniosa, sabe? É legítimo que os partidos e os grupos políticos disputem poder, né? Então não vejo isso com maus olhos, não. Eles têm composto o governo e têm contribuído. Uma das críticas, né? O senhor é do PSD, uma das críticas ao prefeito, o ex-prefeito FUAD, era de que o PSD não tinha muito espaço na prefeitura e que ele abria mais espaço na prefeitura para esses outros grupos, inclusive ali da Familiaro. Hoje, como que está o PSD dentro da prefeitura? O PSD está satisfeito com o espaço dado pela gestão do Álvaro Damião? O PSD, ele sempre se coloca numa posição de construção. O que é isso? Nosso partido não está necessariamente preocupado com o loteamento de cargos ou compor governo A ou governo B. O PSD sempre se apresenta para ajudar a gestão e onde ele é bem-vindo, a gente se apresenta para construir. Hoje o partido tem alguns espaços dentro da administração, espaços que inclusive são ocupados com muita qualidade. Posso citar aqui o nome do Júlio Fessor, que está na Regional de Vilas e Favelas. Posso citar a doutora Isabela Pedersoli, que está na Diretoria de Mulheres, fazendo um trabalho impecável.
E é isso, nós não temos sanha por cargos, não. Onde a gente pode contribuir, iremos contribuir sempre com muita qualidade. Mas tem algum mal-estar de que talvez outros grupos tenham mais espaço ali na prefeitura do que do próprio partido, né, que era do prefeito Fuad Numan até então? Não existe mal-estar. Acaba que é um procedimento natural. O prefeito Fuad era do PSD e tinha proximidade com vários quadros do partido. Quando o Álvaro entra, a proximidade com ele é muito grande, nós temos uma ótima relação, não é à toa que eu estou na vice-liderança do governo, mas não é um quadro do PSD. Então, ele tem toda a liberdade e legitimidade para tocar do jeito que ele entender. O PSD está aqui para contribuir e não existe mal-estar nenhum. Sobre essa questão ali de grupos políticos, né, o prefeito Álvaro Damião tem tentado ali compor com vários grupos políticos. O senhor acha que em algum momento pode ter algum mal-estar, igual teve com o Fuad, que teve ali um racho ali com o Gabriel Azevedo, tem um racho com o grupo do Marcelo Aro, aproximando ali de 2028? Letícia, eu acho que não compensa fazer essa análise, porque a política ela é um rearranjo de forças, né? Então, nós estamos falando da Prefeitura de Belo Horizonte. Todo grupo político que existe na cidade vai tentar estar próximo, ter um espaço, fazer parte da gestão. Então, essa correlação de forças é muito natural. Mas tem um temor de ficar refém desses grupos? Não, mas é porque é a política em si, sabe? Não tem receio de no futuro isso dar errado. Eu acho que nós temos uma equipe qualificada na prefeitura fazendo a gestão política, sabe? A Secretaria de Governo é muito qualificada, tem quadros com muita experiência que compõem a administração. E o futuro a Deus pertence, sabe? Obviamente são arranjos que precisam funcionar e atender os vários interesses que são existentes, né? Interesses esses, obviamente, republicanos e que fazem parte do jogo. Toda grande administração municipal, estadual, é composta por uma grande coalizão de forças, né? Não tem como administrar um negócio desse tamanho sozinho. Sobre essa questão ali também de falando de transporte coletivo, né? Um assunto que sempre volta em pauta é a questão do subsídio. Já tem alguma conversa da prefeitura se vai ser preciso ali aumentar o número do subsídio e como que a Câmara, né? E a avaliação do senhor, se é necessário mesmo ter um aumento? Ainda não tem nenhuma conversa nesse sentido de aumentar ou reduzir o subsídio. O que nós temos pacificado é que toda grande cidade do mundo oferta algum tipo de subsídio para o transporte público. Por quê? Os custos do processo são muito altos e se o poder público não arca com uma parte, acaba que esse valor fica nas costas do cidadão e do cidadão que mais precisa, que acaba que é quem tem uma renda mais baixa que usa o transporte coletivo. Então, é natural que o poder público arque com uma parte. Nós ainda não temos análise se vai ser necessário aumentar ou não, até porque tem esses trâmites todos, né? Você mesmo mencionou que agora o tarifa zero, mencionou que estão sendo feitas propostas de novas formas de financiamento. Estamos também no procedimento na comissão de estudo do novo contrato de discutir o que foi feito no contrato anterior e quais as possibilidades para um novo contrato que será feito. Então, o fruto dessas discussões ainda não tá maduro o suficiente para apontar para que caminho nós iremos. Mas o subsídio é uma coisa natural. A gente tem visto ali muitos vereadores na Câmara já pensando em 2026. Aí eu já queria aproveitar e perguntar para o senhor tem sido, inclusive, ali cotado para poder disputar ali um cargo na Assembleia. É uma pretensão do senhor? Uma pretensão direta, não. O que é isso? Eu não estou trabalhando para ser deputado estadual. Hoje a minha preocupação máxima é estruturar o meu mandato e entregar um resultado que seja satisfatório para as pessoas que votaram em mim para vereador. Acaba que muitos políticos, eles disputam um cargo já pensando na plataforma para o próximo. O que é isso? O cara disputa para vereador pensando logo em ser deputado. Não é o meu caso. Eu disputei a eleição de vereador pensando em ser vereador. Fico muito feliz com a minha atuação. Acho que a gente está fazendo um baita trabalho. As pessoas têm se mostrado satisfeitas com o que a gente tem entregado. Obviamente, eu não dispenso a possibilidade se o contexto assim mostrar que é necessário. O que é isso? Se os meus eleitores demandarem, se a população entender que é necessário, se as pautas que eu estiver trabalhando forem mais fáceis de serem resolvidas no ambiente da Assembleia do que na Câmara, eu me disponho, mas não é um objetivo fim. Eu não trabalho para ser deputado. E já pensando na lei, pensando em 2026, né? O senhor está no PSD, né? A gente tem hoje, quem está no PSD é o senador Rodrigo Pacheco, mas já tem algumas conversas que, inclusive, ali o vice-governador Matheus Simões poderia ir para o PSD. Quem que é o melhor nome para estar no PSD na avaliação do senhor? Eu respondi essa pergunta recentemente numa entrevista, né? E a resposta ainda não mudou. Nós estamos num contexto em que ainda não estão colocados todos os candidatos para a disputa. E aí, nesse cenário, qualquer tipo de análise pode parecer leviano. Então, Rodrigo Pacheco é um excelente nome, Matheus Simões tem as suas qualidades, né? Apesar de eu ter mais divergências com
algumas questões do governo estadual, mas tem os seus benefícios também. O senador Cleitinho, hoje sai uma pesquisa que ele está muito bem avaliado, mas ainda não se sabe ao certo se ele será ou não candidato. Então, a nível estadual, eu acho que é necessário que primeiro a gente defina os candidatos para, a partir disso, avaliar quem vai ser o melhor, né? Porque senão qualquer análise vai parecer futurologia e aí não é legal. Mas teria espaço para o Matheus Simões no PSD, levando em consideração as características do partido e as características do vice-governador? Como eu te falei, o PSD é um partido de centro e que ele se coloca ao lado da população. O compromisso do PSD não é com a ideologia A ou com a ideologia B. Nosso compromisso é com os resultados. Então, pensando nisso, nós sempre estaremos ao lado de quem quer o melhor para a população. Não cabe aqui definir um nome, mas eu acho que esse processo vai fluir naturalmente. O nosso presidente, o deputado Cássio Soares, tem feito um trabalho muito impressionante assim, a nível estadual, tem organizado o partido, tem trazido novas lideranças para ocupar posições de destaque. E o que a gente espera é que, de fato, o PSD consiga seguir entregando o que ele entrega, que é o quê? Governabilidade, entrega de resultados, estar sempre ao lado da população que precisa de respostas, não mais de ideologia ou de discurso vazio. Vereador, o senhor está no primeiro mandato, né? Queria perguntar as percepções do senhor de um vereador de primeiro mandato. Como que o senhor vê, principalmente uma Câmara que muitas das vezes é criticada por ser muito polarizada e está defendendo ali questões de Brasília? Assustou um pouco o senhor? Assustou um pouco. Eu sinto que quem representa a população tem que estar sempre próximo das demandas. O que é isso? É estar na rua, escutar as pessoas, entender o que de fato está afligindo a vida do cidadão. E aí, quando eu cheguei na Câmara e eu vi pessoas discutindo questões supranacionais, Lula e Bolsonaro, discutindo Donald Trump, discutindo toda sorte de coisas que não necessariamente impactavam a vida do Belo Horizontino, isso me impactou negativamente, porque o vereador, ele tem muito prestígio, tem condição de resolver coisas muito importantes para as pessoas. Mas em outros âmbitos que não nos competem, a gente tem menos influência. E é natural, porque temos para isso pessoas que também foram eleitas. Temos deputados estaduais, deputados federais, senadores. E, obviamente, quando eu tento jogar numa arena que não é a minha, a posição que eu ocupo, ela começa a ficar menos relevante, entende? Então, se um vereador de Belo Horizonte for falar sobre a taxação do Donald Trump, com todo respeito, ele não vai ser ninguém na fila do pão. Tem pessoas mais adequadas para fazer esse enfrentamento. Enquanto isso, nós estamos em Belo Horizonte que tem uma série de problemas muito graves. A gente falou aqui bastante de transporte coletivo, temos questões de drenagem na cidade inteira que precisam ser solucionadas e outros tantos problemas que precisam da atuação dos vereadores de forma atenta e qualificada. Se a gente dispersa a pauta com aquilo que não nos cabe, a população sai prejudicada. Falta talvez uma mediação na avaliação do presidente Juliano Lopes? Eu não acho que falta uma mediação do presidente Juliano, não, porque cada vereador ele tem autonomia e liberdade para trabalhar aquilo que ele quiser. Então, por exemplo, se um vereador decide falar de um assunto que é nacional e não compete à Câmara de Vereadores, ele tem legitimidade para aquilo. Ele foi eleito também como os outros 40 vereadores. Então não é a atuação ou a coerção do presidente Juliano que vai fazer o vereador falar disso ou daquilo, sabe? É realmente a postura de cada um e cada um fazer uma autorreflexão. Ele pode falar do que quiser e nós também podemos criticá-lo na mesma medida. Então eu entendo que o presidente Juliano tem feito um trabalho muito positivo, ele tem sido parceiro dos vereadores, tudo que chega na pauta ele coloca para votar, ele tem avançado com os projetos que são prioritários, então eu não acho que cabe a ele ser babá de vereador não, sabe? Ele tem conduzido bem, mas a conduta de cada um é responsabilidade individual. Tem algumas críticas que a Câmara tem aprovado muitos projetos inconstitucionais. O senhor acha que a maioria dos projetos tem sido inconstitucionais na avaliação do senhor? Se falta um rigor maior talvez ali na CLJ? A constitucionalidade é sempre um problema, porque como ela é interpretativa, o que é inconstitucional para mim pode não ser para você e o que é para você pode não ser para mim. O autor do projeto vai sempre jurar que é constitucional, que está tudo certinho, mas outras interpretações podem não coadunar com a teoria que ele tem. Então, o que eu penso? É necessário que a gente vá no caminho de ser construtivo. A CLJ na Câmara, eles fazem várias intervenções em vários projetos, propõem emendas, fazem ajustes, pensando sempre na aprovação do projeto, porque a gente parte de um ponto de boa fé. O vereador que apresenta um projeto tem um motivo para fazer aquilo, ou uma demanda de algum grupo, ou então para solucionar uma questão que ele entende que é importante. Então, não cabe
os colegas fazer de tudo para reprovar o projeto só por reprovar. Então, às vezes, uma questão de constitucionalidade pode ser facilmente resolvida com a interposição de uma emenda, com uma alteração em algum determinado ponto do projeto. Então, eu vejo isso como um problema complexo, né, mas que é natural. O senhor está no partido de centro, mas muitas das pautas ali se identificam com uma pauta um pouco mais progressista. Na CLJ, a gente tem muitos parlamentares ali de direita. O senhor acha que isso atrapalha? Eu entendo que não é atrapalhar, mas pode dificultar, às vezes, o diálogo. Porque é isso, se o vereador tem uma posição ideológica mais firme para um lado, ele pode, às vezes, ser mais insensível com uma proposta que vai de encontro a outro espectro ideológico, né? O senhor acha que isso acontece? Não com intensidade. Então, por que eu tô falando? A CLJ, por vezes, ela coloca emendas nos projetos, ela faz alterações, para quê? Pensando na viabilidade e na aprovação do projeto. Eu entendo que hoje nós temos uma CLJ mais conservadora, mas pelo que eu acompanho, os vereadores têm tentado ao máximo otimizar e alterar os processos todos que chegam para que eles saiam de lá melhores do que eles chegaram, entendeu? Pouca coisa de fato tem sido derrubada de cara na CLJ. Vereador, já caminhando para o final, o senhor falou que é contra nessa discussão nacionalizada, mas na avaliação do senhor, quais são, se fosse elencar ali 3 pilares ali de prioridades na avaliação do senhor e do mandato do senhor para Belo Horizonte, quais seriam? Colocando em maneira bem clara, transporte, prioridade zero, porque a gente está numa janela de oportunidade muito positiva com o vencimento da concessão que foi feita em 2008, então temos que pensar numa renovação que seja propositiva para a cidade e, sobretudo, atenda o cidadão que está lá na ponta, que está pegando o ônibus todo dia e precisa de mais qualidade dentro do transporte coletivo. Belo Horizonte está num fluxo em que o trânsito saturou. Se nós não conseguirmos voltar a ocupação do transporte coletivo aos níveis que estava antes da pandemia, nós não conseguiremos mais pensar num trânsito de qualidade, na mobilidade urbana de geral, de uma forma que funcione. Acho que uma segunda prioridade que nós temos trabalhado muito, incansavelmente, é a educação. O meu primeiro projeto de lei, que vai ser votado agora no plenário, e com a ajuda dos meus pares deve ser aprovado, é sobre educação. A gente está fazendo um projeto para climatizar as escolas da rede municipal. Hoje só 4% das salas de aula em Belo Horizonte são climatizadas, e isso cria um ambiente muito inapropriado para o aprendizado, pensando não só na rotina das crianças e dos adolescentes que estão na rede municipal, mas também nos professores e em todo o corpo de funcionários que está na comunidade escolar ali. Então, educação é muito importante. Nós tivemos um déficit muito acentuado com a pandemia, com as aulas remotas, e correr atrás disso é muito importante. E, por fim, uma terceira bandeira que eu tenho defendido muito é a racionalização da gestão pública. Nós precisamos, em Belo Horizonte, otimizar os processos para que a administração funcione da melhor maneira possível. Hoje nós já temos ferramentas, inovação, muita coisa que propicia a administração pública de estar mais próxima do cidadão e ter uma perspectiva muito mais inovadora do que era há muitos anos atrás. Então, eu, enquanto vereador, sou um defensor de que esse processo ele seja intensificado a cada dia e nós possamos pensar numa rotina de governo digital em Belo Horizonte e sempre com o cidadão sendo o centro de toda a perspectiva, sabe? As pessoas são os nossos clientes, elas precisam ser bem atendidas o tempo todo. Vereador, só uma última pergunta. O senhor falou de otimização, eu lembrei de um assunto que o senhor não pegou muito isso, mas uma reclamação dos vereadores na última legislatura era pagamento de emendas parlamentares. Nessa legislatura até houve uma reclamação disso, a prefeitura ali criou um cardápio de emendas. Está satisfeito ali com esse modelo da prefeitura ou ainda tem que melhorar? A prefeitura criou recentemente acho que não tem estado de secretaria, é uma diretoria que cuida exclusivamente da execução das emendas parlamentares. Então, esse processo, ele realmente é um pouco dificultado, porque cada vereador indica a emenda para aquilo que entende que é mais adequado, e nem sempre o fluxo do executivo para poder realizar aquilo, ele ocorre dentro do prazo que a gente gostaria. Por N motivos, não cabe analisar aqui agora. Mas eu vejo que está tendo um esforço muito grande do prefeito e da prefeitura no geral em resolver esse problema. Primeiro, em sanar as emendas que ficaram para trás, e segundo, em criar um lugar específico para tratar disso, para que as próximas emendas sofram o mínimo possível. O cardápio que você citou, né, o portfólio de emendas, ele vai nesse sentido também, porque se a prefeitura já tem mapeado de maneira preliminar onde os vereadores irão indicar os recursos, fica muito mais fácil que a gente consiga antecipar a etapa de planejamento do processo para que ele seja executado com mais facilidade. Mas não restringe um pouco da atuação de vocês? O que acontece? Ficou acordado que o portfólio não será impositivo, então ele é
Uma sugestão. É um equipamento de caráter consultivo. Então, o vereador pode indicar dentro daquele cardápio. O que for indicado naquilo ali vai ser mais agilizado, porque o planejamento já está mais adiantado. Mas se ele entender que precisa mandar fora daquilo, tem toda a liberdade. A gente não pode nunca ir para um cenário onde o parlamentar tem a sua atuação limitada. Vereador, queria agradecer a sua presença aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes. Letícia, eu que agradeço. Como eu disse no começo, a imprensa tem papel fundamental em dar transparência para tudo que acontece no setor público. Eu entendo que essa é a maneira correta de trabalhar, eu dou os parabéns ao Tempo por sempre fazer isso de maneira ilustre, assim, né? Consegue mobilizar vários atores diferentes para estar sempre aqui dando seus esclarecimentos, contando o que está acontecendo, e sempre que me convidar, eu volto. Obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo e também no portal otempo.com.br. Até mais!